Iniciamos mais um Pergunte ao Doutor, quarta-feira, falando um pouquinho de oftalmologia, aqui na companhia do Dr. Carlos Leandro. Doutor, gratidão pela participação conosco, boa tarde. Boa tarde, Luciano. Boa tarde a todos aí que estão nos acompanhando. Vamos lá, falar um pouquinho mais do saúde dos nossos olhos. É isso aí. Bom, falar um pouquinho de catarata hoje, vamos começar aí com a primeira pergunta. Doutor, que opera de catarata uma vez, nunca mais precisa da cirurgia? Exatamente. Nunca mais. O que acontece muitas vezes, eu atendo às vezes pessoas que chegam, eu faço o diagnóstico de catarata, indico a cirurgia, a pessoa, mas eu já operei a catarata. Normalmente é alguma outra coisa que a pessoa operou e confundiu o nome, né? Às vezes operou de pterígio ou fez alguma raspagem no olho e acabam confundindo. Se a gente analisar que quando a gente opera a catarata, a gente vai retirar a lente natural do olho, que é uma lente que a gente tem lá atrás da menina do olho, que embaça, que isso gera catarata. Então, se a gente tira essa lente e a gente substitui por uma outra, aquela lente que a gente tirou natural, nunca mais ela volta. Então, a catarata opera-se uma única vez, nunca mais precisa mexer nessa parte. Perfeito. Cirurgia é para a vida toda. Para a vida toda e uma única vez na vida. Muito bom. Mais uma participação, vamos à próxima pergunta. Doutor, já participou de algum mutirão de cirurgia de catarata? Quais os riscos desses mutirões? Mutirão eu nunca participei, porque eu particularmente não concordo com a forma como os mutirões são realizados, principalmente mutirões, tô falando mutirões de cirurgia de catarata, né? Eu não posso falar pelos outros, de outras especialidades. O que acontece são muitos pacientes marcados no mesmo dia para a cirurgia. Então, alguns mutirões de catarata chegam a fazer 50, até 100 cirurgias de catarata no mesmo dia. Eu acho que esse volume aí é um volume muito grande para você conseguir atender com a mesma qualidade todo mundo. Então, quando você tem um volume muito grande de cirurgias, você começa a correr alguns riscos, né? Contaminação de material, às vezes cansaço do cirurgião por muitas cirurgias. Então, eu particularmente não concordo. Acho que os mutirões são extremamente importantes. Eu acho que os mutirões servem para tirar as pessoas realmente da fila, resolver problemas de pessoas que estão há muitos anos esperando a cirurgia de catarata. Mas eu acho que deveria haver uma forma em que você conseguisse fazer um pouquinho todo dia, né? Se você conseguir fazer um pouquinho todo dia, você consegue atingir aquele mesmo número de pessoas que o mutirão atendeu. E com isso você traz os riscos para riscos normais, extremamente baixos, como as cirurgias de catarata são hoje, né? Uma cirurgia extremamente segura. Então, basicamente por isso que eu nunca participei. O correto seria não deixar formar a fila, né? Exatamente, isso aí nem se fala, né? Exato. E infelizmente a gente vê isso, né? Sempre que existe alguma matéria falando de algum tipo de erro, de problemática, está 99% das vezes ligado a mutirões. É muito difícil você ver, por exemplo, a clínica oftalmológica da pessoa tal teve problema de infecção com cirurgias. A gente acho que praticamente não vê isso aí nos noticiários. Sempre que a gente vê um noticiário ruim de pessoas que ficaram cegas, a gente vai cai nos mutirões. E aí, quando você vai ver uma coisinha besta que aconteceu ali por falta de cuidado, que acontece pelo excesso de pessoas que foram marcadas no mesmo dia. Infelizmente, né? Mais uma questão, vamos à próxima pergunta e à próxima interação. A cirurgia da catarata congênita é mais complicada, doutor? Sim, vamos explicar primeiro o que significa isso, né? A catarata congênita é aquela catarata que a criança nasce com ela, né? Por alguma malformaçãozinha ali durante a gestação, a criança pode nascer com a catarata, ou até mesmo desenvolver ali nos primeiros meses de vida. É sempre uma cirurgia mais delicada, por se tratar de um pacientinho, né, muito novinho, né? A gente precisa sempre de anestesia geral para fazer esses procedimentos. E o acesso ali até a gente chegar na catarata, ele é um acessozinho muito apertadinho, né? Então é uma cirurgia mais delicada. Tanto é que existem hoje cirurgiões de catarata especialistas em criança. De tão complexo que é muito difícil um cirurgião normal opera o catarata. Se opera criança também, a maioria não. Criou-se a especialização de cirurgia de catarata em criança, tão subespecializado que é.
Mas os resultados são muito bons também. É uma cirurgia que é considerada uma urgência, né? É preciso operar para que a criança não tenha prejuízo no desenvolvimento da visão. Mas a gente sempre encaminha para os especialistas mesmo, aqui na nossa região. E a gente tem o HC, que é uma referência, né? Lá tem já lá os especialistas em cirurgia de catarata em criança e os resultados são excelentes. E nesse caso específico, né? Olha, a criança ainda está passando por uma fase de desenvolvimento, vai crescer, etc. Essa lente não terá que ser substituída? Não, no caso, excelente pergunta até. Se você opera uma criança recém-nascida, você não coloca a lente, tá? Você vai colocar a lente só num segundo momento, porque você ainda não consegue mecanismos para você calcular o grau dessa lente de forma correta. Então, crianças abaixo de 1 ano de idade, você não coloca a lente intraocular. Acima de 1 ano de idade, você coloca a lente intraocular. E, obviamente, que às vezes você não tem ainda uma reprodutibilidade boa dessa lente. E quando a criança cresce, num segundo momento, lá quando ela ficar adolescente, adulta, às vezes você consegue colocar uma lente por cima, uma lente suplementar, que a gente chama, para complementar ali a alteração visual que possa ter ficado. Perfeito. E é importante isso porque também a gente está falando de desenvolvimento, né? A criança vai começar a fazer o banco de dados de imagem dela, do que tem ao redor. Exatamente. Então, quanto antes... Exatamente por isso, né? Porque as cataratas em crianças, elas são muito agressivas. Então, a criança é praticamente cega daquele olhinho ali. E aí você precisa que tenha estímulo visual, que tenha visão para que, né, que a criança tenha o estímulo. Então, se você demora muito para fazer a cirurgia, o cérebro começa a interpretar que aquele olho é problemático e daí não desenvolve visão, fica aquele olhinho preguiçoso, né? Por isso que o ideal é a gente operar até 1 ano de idade, as cataratas congênitas. Você deixa passar mesmo depois operando, colocando lente? A visão fica com deficiência. Perfeito. Mais uma participação, vamos a mais uma pergunta. Quando a perda de visão pela catarata se torna irreversível, existe essa possibilidade, doutor? Felizmente, na grande maioria dos casos, a catarata é uma cegueira reversível, né? Tudo que a gente não quer é que a pessoa fique cega por catarata. Mas a maioria das pessoas que são cegas por catarata, você opera, ela recupera a visão. O que acontece muito é que a catarata, quando a pessoa fica cega pela catarata, nós estamos falando de uma catarata muito dura. E aí a gente passa a ter riscos cirúrgicos maiores. Então, o que pode acontecer é a pessoa não recuperar plenamente a visão em decorrência de complicações durante a cirurgia. Mas se a gente conseguir uma cirurgia bem sucedida, a pessoa recupera a visão como era antes, né? Mas trata-se de uma cirurgia muito, muito, muito delicada. Tudo que a gente não quer hoje é operar um paciente cego de catarata. Exatamente porque tem que se quebrar toda essa estrutura para poder aspirar e etc. Exatamente. Então, quando você vai acessar lá o local onde está a catarata, pela dureza dela, você pode lesar ali por acidente ou pela própria dificuldade em extrair a catarata mesmo, você pode lesar, às vezes, algumas estruturas importantes. E quando isso acontece, a gente acaba tendo um prejuízo na visão, né? Mas, de uma forma geral, a pessoa não fica cego irreversivelmente numa catarata pela idade, por exemplo, né? Perfeito. E não é uma questão de perícia, né? Como a gente pode pensar numa obra aí, né? Você está fazendo a construção ao lado de um imóvel mais antigo, que é frágil, a vibração da obra, etc., pode danificar o imóvel do lado. Exatamente. Por mais experiente que o cirurgião seja, por mais cuidado que se tome, você está trabalhando dentro de um terreno muito, muito, muito perigoso, né? Justamente por essa analogia que você fez, basicamente parecido. Você vai causar muito dano e trauma em estruturas muito próximas, ali, estruturas tão importantes quanto a lente natural do olho, né? Então, a gente acaba correndo um pouco mais de riscos. Mas, de uma forma geral, também os pacientes saem bem, né? A gente está falando em complicação, mas não é que vai complicar. A gente está correndo mais riscos. A gente não quer correr risco em hora nenhuma. Então, se você puder ter um risco próximo de 0, é muito melhor que você ter um risco ali de 10, né? Então, eu acho por esse motivo. Perfeito. Mais uma interação dos espectadores. Vamos à próxima pergunta desse bloco. Existe a chance do organismo rejeitar a lente que foi colocada, doutor? Não existe. A rejeição das lentes, ela nunca aconteceu. A lente, ela é feita de um material biocompatível e o local que ela fica dentro do olho é um local que ela não entra em contato praticamente com outras estruturas.
Então, a nossa lente natural do olho, ela fica envolvida por um saco, né? A gente chama de saco capsular. E então você vai colocar essa lente intraocular dentro desse saco. E ela fica isoladinha ali, depois que você coloca ela. Então, ela não entra em contato com as outras estruturas. Então, não existe risco de rejeição. O sistema imunológico não age ali. Não age ali, exatamente. O que pode acontecer é alguns pacientes terem uma sensibilidade maior na cicatrização, alguma irritaçãozinha ali causada por um corpo estranho que está ali. Mas é um curto período. Curto período. Uma semana, no máximo, o paciente já está recuperado. Vai sentir aquela areiazinha ali no olho. Exatamente. Mas rejeição, não existe essa possibilidade. Muito bom. E vamos continuar com as perguntas aqui de hoje. Já fez alguma cirurgia, doutor, para recolocar a lente no lugar certo? Pode acontecer da lente sair do lugar? Ótima pergunta também, né? Felizmente, isso não é comum. Pode acontecer sim, já tive que recolocar a lente sim. Todo cirurgião que opera bastante, ele tem um perrenguinho ou outro, mas os resultados são bons, né? Você reposiciona a lente e ela fica certinho no lugar. Cirurgia pode acontecer qualquer imprevisto, né? E às vezes, se durante a cirurgia houver soltar alguma estrutura ali, você posiciona a lente e às vezes ela pode sair do lugar. E aí você vai depois, no dia seguinte ou uma semana depois, quando você identificar isso, você vai com materiais muito delicados, você reposiciona a lente. Então é um procedimento muito tranquilo. Mas é raro acontecer, né? Mas também aí tem que ficar de olho na questão do pós-operatório, né? De não se fazer esforço. Exato. Isso pode retirar a lente do lugar. Não é tão comum, né? Porque às vezes o repouso da cirurgia de catarata, a gente tem que ter bastante bom senso. O paciente não precisa ficar igual um robozinho sem fazer nada, mas ele não pode fazer arte. Então, o que pode acontecer de deslocar a lente são quedas, né? Inclusive, 2 pacientes que eu tive que recolocar a lente, reposicionar a lente, foram pacientes que caíram. E a queda é bobeira, às vezes a pessoa levanta da cama, tem uma tontura e cai e bate a cabeça. Então esses são os cuidados principais do pós-operatório, né? Evitar movimentos bruscos de cabeça, onde a gente possa bater ela em um lugar, vai tomar banho, tomar cuidado para não escorregar ali no banheiro. Então são cuidados para a gente evitar acidente, basicamente é isso. Se a gente não tem um acidente, a chance dessa lente sair do lugar é muito, muito pequena mesmo. Perfeito. Então, pós-operatório com cuidado aí. Repouso. Repouso, né? E às vezes é justamente esse cuidado com o que é banal, né? Olha, ao me levantar, vou com mais calma. O olho, às vezes, ainda está ajustando essa questão do foco da visão. Exatamente. E por mais cuidado que a gente tenha, ainda a gente pode sofrer um acidente, né? E quem nunca caiu? A maioria das pessoas já algum tombinho já levou. Sim. Então não é o momento que a gente quer que aconteça isso. Exato. Então o repouso, a gente pede repouso justamente para isso, para que passe aquela semaninha ali mais tranquilo. Uma semana depois a gente vê que está cicatrizado, aí pode liberar para as coisas, atividades normais do dia a dia. Muito bom. Mais uma interação, próxima pergunta. Cirurgia de catarata pode aumentar a pressão intraocular e fazer surgir o glaucoma, doutor? Sim, pode sim. Existem muitos casos de aumento da pressão intraocular por causa da catarata. Então, a pressão do nosso olho, ela circula ali dentro do nosso olho de uma forma automática. Quando a catarata vai crescendo demais, ela vai endurecendo e aí passa a ter um pouco de dificuldade para que o líquido circule ali dentro. E aí, esse líquido tendo dificuldade para circular, o que acontece com a pressão desse líquido? Ela sobe. E aí, se a pressão vai subindo silenciosamente, sem a pessoa sentir nada, a gente pode desenvolver o glaucoma ali como fator secundário. Então, é a catarata que vai... É a catarata que causou o glaucoma. Então, preventivo é a cirurgia. Exatamente. Você opera a catarata, no dia seguinte a pressão já está normal. É impressionante. A pressão normaliza, ela está lá autona, de repente ela vai lá para baixo. Muitas vezes você já resolveu o problema 100%, só que alguns pacientes que demoram demais para procurar o atendimento, você resolveu o problema, a pessoa volta a enxergar, mas o glaucoma já está instalado. Aí você tem que continuar o tratamento do glaucoma. Continuar esse controle, porque justamente isso, né?
parte das lesões que essa pressão alta causaria já se instalaram e não tem como reverter. Toda doença silenciosa, o problema de ser silenciosa é justamente por isso, porque muitas vezes você achou aquela doença, mas quando você faz o tratamento, às vezes já é um pouco tarde, e aí você consegue, mas você precisa manter o tratamento para a vida toda. Muito bom. Próxima participação, próxima interação. Qual a principal dúvida das pessoas que precisam operar da catarata? A principal dúvida é medo e desinformação. Então, muitas pessoas deixam de operar de catarata porque têm medo. E elas têm medo porque elas ou escutaram coisas antigas, ou coisas de outras pessoas, ou coisas que não são mais realidade. Isso afasta as pessoas da cirurgia. Do avó operou da catarata? Exatamente. Então, um dos medos principais que as pessoas têm é exatamente esse repouso. Muitas pessoas têm medo desse repouso. E, na verdade, é o que a gente falou, o repouso é tranquilo, é só cuidados para evitar acidente. Mas pode assistir televisão, pode mexer no celular, pode ir na cozinha passar um cafezinho tranquilo, não tem problema. Tudo com bastante cuidado. E essas informações erradas vêm pelas técnicas cirúrgicas mais antigas, né, que era realmente mais custoso a cirurgia de catarata. O paciente, às vezes, tinha pacientes que precisavam ficar até internados, dava ponto no olho, o paciente tinha um pós-operatório difícil. Então, a desinformação vem muito disso. Muitas pessoas têm, por exemplo, medo da anestesia, acham que vai tomar uma agulhada no olho, né? Alguém vai cortar o olho da pessoa. Então, todos esses medos, eles não se justificam mais hoje em dia, já que a cirurgia de catarata está bastante moderna e a gente consegue fazer a cirurgia de catarata com uma incisão de 2 milímetros. É muito pequena essa incisão. Então, você não tem necessidade de pontos, você não tem necessidade de dar injeção no olho. E isso traz para o paciente um conforto muito grande durante a cirurgia e um conforto muito grande também pós-operatório, sem dor, sem nada, só tomando cuidado mesmo para a gente não ter acidente. Então, eu acho hoje o medo e a desinformação é o que mais afasta o paciente da cirurgia de catarata. E, como o doutor coloca, bem infundado, né? Porque uma cirurgia que vai dar qualidade de vida, vai recuperar a visão. Quando a gente fala de é uma coisa muito importante, eu acho que eu já falei isso aqui inúmeras vezes no programa. A catarata é simplesmente a maior causa de cegueira no Brasil, né? Então a gente não está falando de uma coisa qualquer, nós estamos falando de a principal causa de cegueira. E o mais importante, é uma cegueira reversível, né? Então a gente não pode subestimar isso. Então hoje, com a expectativa de vida mais alta, a exposição muito aumentada às telas, né? A exposição aos raios solares muito mais intensa, as pessoas estão tendo catarata cada vez mais cedo. Então, é a cirurgia mais realizada no Brasil hoje, é a cirurgia de catarata. Então, a gente não pode brincar com esses números aí, não, né? Mais uma participação, vamos à penúltima pergunta de hoje. Acredita em algum medicamento ou tratamento que no futuro tire a necessidade da cirurgia de catarata? Não acredito, e é muito fácil a gente entender por quê. Quando a gente está falando na cirurgia de catarata, nós estamos falando em retirar a lente natural do olho e nós estamos falando em substituir ela por uma outra. Então, pode até existir um colírio no futuro que desintegre ali a catarata, mas se o colírio desintegrou a catarata, a gente vai ter que operar para pôr a lente. Então, de qualquer maneira, a cirurgia vai ter que acontecer. O que eu acredito muito é cada vez mais na evolução, tanto da técnica cirúrgica quanto das lentes intraoculares, né? Trazendo cada vez mais segurança para o procedimento e trazendo cada vez mais independência de óculos para o paciente após a cirurgia de catarata, deixando a qualidade visual daquelas pessoas que operam muito melhor. Tem pacientes hoje que enxergam melhor com as lentes intraoculares do que quando não tinham catarata. É uma coisa impressionante. E eu acredito que isso sim, no futuro, vai ficar ainda mais evoluído e trazendo muito mais segurança e qualidade de vida para os pacientes que vão operar de catarata. Perfeito. Próxima participação, última de hoje. Quanto tempo após a cirurgia a pessoa volta a ter uma vida normal, doutor? Em média, 1 semana. Graças a tudo isso que a gente falou agora, né, a evolução da técnica cirúrgica, a evolução dessas lentes intraoculares, em uma abertura ali que a gente vai fazer no olho de 2 milímetros, a gente fala em 1 semana. Tem pacientes até que a gente tem condição de liberar até mais cedo, mas por uma questão de cautela, a gente adota
data de uma semana, né? Após uma semana, não quer dizer que a pessoa pode sair por aí fazendo arte, mas a gente já está dando alta para a pessoa levar a vida normal, sempre com cuidado, com pancada no olho, né? Então, eu acredito aí que uma semaninha para cada olho aí é o suficiente para o paciente voltar ao normal. E é justamente isso, né? Para cumprir bonitinho o pós-operatório, etc. E também o que a gente falava, né? Olha, é o ajuste, é um olho que estava lá preguiçosinho, que precisa se readequar. Muitos pacientes, a gente nota muito isso. A catarata está ali há muitos anos, aí você opera, a pessoa tem uma sensibilidade à luz muito grande. E eu costumo sempre falar para os pacientes, quanto mais a luz te incomodar, melhor, porque é sinal que a luz está entrando. Se está entrando e o olho está reagindo, é sinal que as estruturas ali estão funcionando muito bem. Então, quanto mais sintomas o paciente tem após a cirurgia, é sinal que a catarata já estava ali há muito mais tempo do que ela devia estar, né? E aí isso vai se atenuando com o passar dos dias. Uma semana em média, 10 dias, outros 2 semanas, mas os pacientes vão individualmente voltando ao normal. Perfeito. Por isso que também tem um perfil, quando a gente fala dessa questão do descanso, das atividades que esse paciente realiza, né? Olha, se eu dirijo, estou na estrada, etc., melhor esperar isso melhorar completamente. Exatamente. Por isso que a gente fala em uma semana, mas a gente marca mais retornos. Então, quantos retornos eu tenho depois da cirurgia de catarata? Depende. Depende de como você está, como você está reagindo, qual a sua profissão, quanto tempo depois a gente quer que você esteja bem. Então, a gente vai monitorando isso no pós-operatório, individualmente, de acordo com a profissão de cada um. Muito bom. Doutor, como sempre, gratidão aqui, não é, pelos esclarecimentos. Esperamos aí ter ajudado as pessoas que estão na dúvida da realização da cirurgia a procurar o mais breve possível. É isso aí. Quanto mais a gente ter a consciência que quanto antes a gente operasse a catarata é melhor, é o que a gente quer. Essa é a mensagem que a gente quer passar. É isso. Bom, você sabe que você pode ter acesso a todo o conteúdo do Pergunte ao Doutor pelo educadoronline.com.br e também pelas nossas redes sociais. O programa de hoje fica por aqui. Nos encontramos no próximo Pergunte ao Doutor.